tudo bom com vocês? Eu sou a professora Marcília Fernandes e estou aqui para dar continuidade às aulas de matemática, tá certo? Eu vou começar já pedindo para você, tá acessando o canal, tá assistindo as aulas? Vai lá dar um like, curte, compartilha com os amigos e não esquece de se inscrever no canal, tá certo? Porque às vezes você assiste a aula e não se inscreve, o canal importante é que você se inscreva no canal, tá certo? Esse conteúdo que eu vou trabalhar hoje, gente, com vocês, provavelmente vocês já viram no início do ano, né, tá certo? Então, ou a gente vai revisar, quem não viu isso com o professor, vai aprender hoje comigo, tá certo? Critérios de divisibilidade. Ora, Marcília, o que é divisibilidade? Divisibilidade é quando o resto da divisão entre dois números tem que ser igual a zero, tá certo? Eu vou dividir dois números, vou dar um exemplo aqui. 30, quando eu divido por 5, na tabuada do 5, 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5 é 30, para 30 nada. O meu resto não foi zero, então ele é divisível, tá certo? Então, eu chamo de divisão exata. Quando eu divido dois números e o meu resto é zero, eu tenho uma divisão exata. Então, vamos começar, tá certo? Divisível por 2. Mas quando é que um número é divisível por 2? Claro que eu posso dividir o número e ver se o resto é zero. Mas de cara, eu já posso dizer para vocês, quando o número é par, ou seja, quando o algarismo da unidade é 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, eu já vou olhar para o número e vou te dizer, 1978. Ele é divisível por 2? Por quê? Porque ele termina em 8, então eu sei que ele já é divisível por 2. Olhando para o próximo número, 504, ele é divisível por 2? Ele é divisível por 2, porque ele termina no número par, número 4, tá certo? Olhando para o próximo número, ó, eu não coloquei o pontinho, porque você vai lembrar lá na aula da professora Laís e do professor Arthur, que eles deram sobre sistema de numeração decimal, então de 3 em 3 eu coloco o pontinho, né, para dividir. 1, 2, 3, pronto. Então, eu tenho o número 1.980.542. Então, esse número é um número par? Porque ele termina no número 2. E aqui, 13.583. É um número par? Não é um número par. Por que não é um número par? Porque não termina nem 0, nem 2, nem 4, nem 6, nem outro. Tá certo? Vamos para o próximo? Quando é, gente, que um número é divisível por 3? O número é divisível por 3, aí eu já preciso fazer o quê? Somar os algarismos para saber se a soma dele resulta no número múltiplo de 3. Então, eu vou somar aqui, ó, 2 mais 1 mais 5 mais 7. 2 mais 1 é 3, 3 e 7, 10, 10 mais 5, 15. 15 é um múltiplo de 3, se eu pular na tabuada do 3, você vai perceber que 3 vezes 5 é 15. Então, esse número aqui, ó, ele é sim um múltiplo de 3, tá certo? Vamos somar agora esse número aqui. Se a soma dele, o resultado, for um múltiplo de 3, aí eu digo que ele é divisível por 3. 1 mais 7, 8. 8 e 7, 15. 15 mais 1, 16. 16 mais 3, 19, 19 com 2 dá 21. 21 é um número divisível por 3? Sim, 7. Então, esse daqui também é um número divisível por 3, tá certo? O número 12.440, ele é divisível por 3? Como é que eu sei? Soma os algarismos. 1 mais 2, 3. 3 e 4, 7. 7 e 4, 11. Existe algum número que multiplicado por 3 dá 11? Responde aí. Não. Na tabuada do 3 não tem nenhum número que dividido por 3, que multiplicado por 3 dá 11. Então, esse daqui, ele não é divisível por 3. Fácil, não é isso? Fácil demais. Próximo slide. Quando é que um número, gente, ele é divisível por 4? Quando os dois algarismos, o último algarismo, formam um número múltiplo de 4 ou quando ele termina em 0, 0. Então, ó, eu vou olhar, olha que número grande, 131.532. Eu vou pegar os dois últimos algarismos. 32 é múltiplo de 4? Porque existe um número que multiplicado por 4 dá 32,
Que número é esse? 8. Então, eu sei que esse número aqui é divisível por 4. Vou botar aqui, ó. Sim, ele é divisível por 4. Esse número aqui, ó, 17.148, ele é divisível por 4? Eu pego os dois últimos números, já que ele não termina em 00. Existe algum número que multiplicado por 4 dá 48? Ouvi não. Tem? 12, né? 12. 48 dividido por 4 dá? Então, esse daqui também é um múltiplo de 4. 3.423 é um múltiplo de 4? 23. Existe algum número que multiplicado por 4 dá 23? Não conheço, conhece? Não conheço. Então, esse daqui, ó, ele não é um múltiplo de 4. Tranquilo? Muito fácil, gente. Olha, se você aprender essas regrinhas, só de olhar para o número, não importa o tamanho dele, só de olhar para o número você já entende, tá certo? Quando o número é divisível por 5? Quando o número termina em 0 ou 5. Olha para o número, olha que número enorme, ó. 2.655.765. Esse número, ele é divisível por 5? É. Por quê? Porque ele termina em 5. Esse outro número aqui, ó, 177.130. Ele é divisível por 5? Faz aí na calculadora, tá certo? Faz aí na calculadora que você vai ver que ele é divisível por 5. E eu tenho certeza porque ele termina em 0, tá bom? E o próximo número, 12.441, ele é divisível por 5? Não é divisível por 5. Por quê? Porque ele termina em 1. Para que seja divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5, tá certo? Essas regras, elas nos ajudam a olhar um número grande e já de cara dizer se ele é divisível pelo número ou não, tá certo? Bora exercitar? Classifique as proposições a seguir em verdadeiro ou falso. Existe número par que é divisível por 3? Eu vou lá na tabuada do 3 e vejo que existem vários números que multiplicado por 3 é par. Por exemplo, o número 6. O número 6 é par e ele é um divisor de 3, tá certo? Então é verdadeiro. Todo número ímpar é divisível por 3? Será que todo número ímpar é divisível por 3? 5 é um número ímpar. 5 é divisível por 3? Não é. 7 é um número ímpar, é divisível por 3? Não. Então, falsa, essa proposição é falsa. Não existe número par que é divisível por 5. Não existe número par que é divisível por 5? Claro que existe. Todo número terminado em 0 é divisível por 5. 10 é par. Então, ele é divisível por 5. Não existe, então é falso, né? Ele tá afirmando, ó. Não existe número par que é divisível por 5. Falso. Todo número natural é divisível por 1? Por que eu não coloquei lá no início por 1? Porque todo número natural ele é divisível por 1, que dá ele mesmo. Então, isso aqui é verdadeiro. Todo número natural não nulo, quer dizer 0, é divisível por ele mesmo. Todo número pode ser divisível por ele mesmo. O número 5, se eu dividir por 5, dá 1. Então, todo número pode ser dividido por ele mesmo. Verdadeiro. Todo número natural que é divisível por 2 também é divisível por 4. Vamos lembrar da regrinha. Para ser divisível por 2, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Para ser divisível por 4, os dois últimos números têm que ser múltiplo de 4. Então, vamos lá. 10 é um número divisível por 2? É. Mas ele é divisível por 4? Não. Existe algum número multiplicado por 4 que dá 10? Não existe. Então, todo número natural que é divisível por 2 também é por 4? Falso. Falso, falso, falso. Tá certo? Então, assim, ó, antes de eu responder algumas questões, faz o seguinte, dá uma pausa, tenta responder e depois vocês conferem comigo a resposta correta, tá certo? Vou deixar aqui, gente, esse desafio para vocês, ó. Pausa e tenta achar a resposta, tá certo? Encontre abaixo os números naturais que são divisíveis por 3. Então, vocês vão dar uma pausa e vão tentar encontrar quais são os números que são divisíveis por 3. Esse é um desafio e aí fica para a tarefa de casa para vocês, tá certo? Então, meu tempo está acabando. Até a próxima aula, que a gente vai dar continuidade
a divisibilidade e se inscreve no canal, dá um like, compartilha, tudo isso que vocês já sabem fazer. Até a próxima! Educação